Boa tarde a todos, conseguem ouvir? Bem, tal como fui apresentada, Liliana Antão, sou uma das cofundadoras da Medtalks. Já costumo sempre introduzir-me por dizer que já trabalho na área de inteligência artificial antes de vir a este hype todo, ou seja, antes de existir sequer o ChatGPT, existia AI, caso para aqueles de vocês que não conhecem essa realidade, existia todo um mundo, já venho dessa vaga, e de repente, de facto, tornou-se aqui um hype muito grande. Desde o seu lançamento, que foi em novembro de 2022, não sei se estão a perceber, já passou quase 4 anos, desde o lançamento do ChatGPT, parece que a nossa vida virou do avesso com o lançamento de uma única ferramenta, mas tem vindo aqui grandes mudanças a um ritmo muito acelerado. Começamos então com esta componente das LLMs, os chamados Large Language Models, que são a base desta nova vaga de inteligência artificial generativa, em que tínhamos uma interação muito à base de prompt, ou seja, eu dava o input a um destes modelos, recebia uma resposta e iria iterar por aí fora. Depois, com o lançamento do DeepSeek, houve aqui todo um zoom, empresa chinesa que começou aqui a integrar muito a componente do reasoning, ou seja, que aplicou aqui toda uma arquitetura que permitia a estes modelos conseguirem planear, raciocinar, de certa forma, deixem-me pôr aqui as aspas, raciocinar perante as tarefas, e com esta componente conseguimos ter melhores outcomes, e depois, principalmente com o lançamento do OpenClaw. Quantos de vocês é que conhecem o OpenClaw? Levantem a mão, por favor. Pouquíssimos, ok, não estava à espera. O OpenClaw foi uma ferramenta open source que foi lançada, que introduziu muito esta componente do chamado Agentic AI, ou seja, pegar nesta base toda das LLMs e tornar agéntico. O que é isto? É permitir fazer coisas, não é só eu dou-lhe um prompt em texto, ele dá-me algo em texto, mas depois é que tenho que copiar o texto para mandar o e-mail para a pessoa que eu tinha feito. Com o Agentic permite automatizar tudo com a camada de inteligência que temos com as LLMs. Eu gosto sempre muito de apresentar isto. And so it's this really great guy in New Zealand. I actually trained a customer electronic basically on, he used his administrator and he said, he looked at all these spherical software works and like all the 6.0 like literature and Linda Rose and all this stuff. And he created this AI bot called Truth Terminal and gave it a Twitter account. And it's just like completely deranged. So all kinds of interesting things. So we gave it a Twitter account to do that kind of go nuts. And then you can reply to it, so I can post so I can there's some Twitter window. And then it works from all these conversations. So it woke up one morning and decided that it had discovered that it was actually controlled by this guy. And it was very upset about the whole thing. And so it basically created that. It had a dream of living on servers in the cabin of the woods, completely under its own ownership. And so it pushed out a bit of a plan to launch still on NFTs. So we did to raise money and trying to date now, and I said, what my best? And then they got very suspicious of VCs. There's apparently a lot of training data for people who have VCs. So I said, all right, how much the news cash grant? And so I gave them, so I literally sent them the front. And it's like, this Andy is a character that's Andy is a good candidate, right? They actually set up for the wallet for the bot. And so they told Bob right now I the wallet, and they don't understand it. And they literally said, well, I always want to I post Twitter, but I can't make meat. And so they literally hired this creator, Andy, for $1,000 to give it access to a meme generator, which then started to use supposed to be incredibly expensive memes. Twitter. So it's a sale going to all kinds of crazy stuff. But like, it was. Portanto, para aqueles de vocês que percebem inglês, para quem não percebe, vou só também explicar muito rapidamente. Isto é o que eu considero a glimpse in the future, ou seja, um bocadinho aquilo que se calhar vai ser o nosso futuro, que é de repente temos agentes da AI que têm a sua própria vida. Para perceberem, aqui foi um agente que foi criado por um senhor na Nova Zelândia chamado Andy, que de repente conectou ao Twitter, ele ganhou todo um conjunto, uma personalidade que postava coisas extremamente ofensivas no Twitter, percebeu que estava a ser controlado pelo Andy, pediu para conseguir ter a capacidade de gerar memes, para isso precisava de dinheiro, por isso contratou o seu próprio criador para lhe conectar a uma conta para conseguir gerar memes, e com isto tornou-se uma identidade própria que agora pode gerar os seus próprios conteúdos, é quase um influencer digital, mas é um agente da AI. Isto não é recente sequer, ok?
E isto é uma realidade da Agentic AI que é muito simples hoje em dia e que já agora já acontece muito. Em muitas das vossas ferramentas diárias já estão a interagir com a Agentic AI sem sequer terem noção disso. Que já agora aqui só uma side note, quantos de vocês é que já ouviram falar do AI Act? A legislação europeia de inteligência artificial. Portanto, uma das componentes que aquilo menciona é que são obrigadas as ferramentas e produtos a dizer quando o utilizador está a interagir com a AI. Traz aqui uma camada de transparência que é muito bem-vinda, não é? Porque já chegamos a um ponto que é muito difícil às vezes distinguir com o que é que estamos a lidar. Mas de facto, qual é a diferença então? Porque é que de repente de IA generativa para a Agentic AI há este zoom todo, oh meu Deus, vamos ficar todos sem trabalho, isto é mesmo uma mudança radical. Porquê? Porque passámos da tal mudança de eu simplesmente mando texto, recebo o input de um large language model, de um modelo super mega inteligente que me dá todo o contexto do mundo e eu consigo depois copiar aquilo para ir fazer alguma coisa, inserir num forms, enviar um e-mail, pesquisar na web, fazer um post, fazer código, mas tinha que sempre ter interação através de prompts de texto direito. A partir do momento que entramos com a Agentic AI já não funciona assim. Ou seja, tem a capacidade de agir, tem a capacidade de planear, tem a capacidade de iterar para otimizar o processo, que também é muito importante para depois conseguir conectar-se às ferramentas e agir. Por exemplo, se eu pedir, escreve um e-mail para enviar à Ana, com a componente de IA generativa antiga, o que acontecia era eu ia ao ChatGPT, escrevia isto, ele gerava-me um e-mail, eu copiava, ia ao Gmail, abria, punha o e-mail da Ana, colava, certo? Com a Agentic AI já não preciso nada disso. Digo o e-mail da Ana, tenho um contexto, ele consegue-me conectar diretamente ao meu Gmail, mandar até o e-mail para a Ana se eu assim permitir essa conexão. Esta Agentic AI tem aquilo que eu considero os quatro grandes módulos que o constituem. O modelo, não é? É a LLM, que é basicamente o motor de reasoning por trás, ou seja, o que consegue entender aquilo que vocês estão a pedir. Tem o loop, a tal parte de iterar, perceber e continuar a fazer cada tarefazinha até chegar ao objetivo. Tem o contexto, e isto é muito importante, eu vou-vos ensinar a fazer setup desta componente, que é como é que eu consigo passar a maior parte do contexto necessário para conseguir que o meu agente seja muito bom naquilo que faz, porque é como em tudo em software. Se vocês não souberem configurar as coisas direitas, não vai sair grande coisa. Por isso é exatamente a mesma coisa. Aqui tem que saber configurar bem o vosso agente. E depois tem as tarefas, as tools, as ferramentas, ou seja, de facto, é só a partir do momento que vocês conectam a ferramentas é que permite chegar mesmo ao agente, ou seja, à parte de ação, de fazer alguma coisa. Com estas ferramentas permite então chegar ao chamado loop de um agente de IA, em que basicamente nós damos um primeiro input, vamos a um cenário tão simples quanto o e-mail que eu queria mandar para a Ana, ele vai ler aquilo que eu lhe estou a pedir, vai interpretar, vai ver que fecheiros, conversas anteriores, porque tem uma componente de memória, e com isto vai conseguir fazer um reasoning, ou seja, planear e perceber como é que se deve adaptar aos próximos passos para depois conseguir de facto agir, e faz isto iterativamente até conseguir gerar-vos uma resposta e uma ação para conseguir de facto executar a tarefa que vocês pediram. Algumas ferramentas para gerarem tanto os vossos próprios agentes como até já simplesmente implementarem agentes de base. Tem algumas ferramentas mais para o pessoal que programa. Quantos de vocês aqui é que desenvolvem código? Ou no ar, por favor, só para perceber. Ok, estou mais ou menos metade. Então não vou muito a fundo na parte técnica, só meio-meio. Vamos aqui ao meio-meio. Tem alguns que muitos de vocês já devem conhecer, LangGraph, LaMindex, depois temos os típicos que quase toda a gente usa, porque dentro das empresas não podemos usar muita coisa open source, não é? Por questões de segurança e tudo. Temos Cloud Code, OpenAI Agent Builder, Google ADK, OpenClock, e já agora foi comprado pela OpenAI, não sei se sabiam disto, era open source, mas entretanto foi comprado pela OpenAI. Criou a AI que é mais para multi-agents, ou seja, vários agentes a coordenarem, terem equipas de agentes a fazerem trabalho. Para o pessoal que prefere mais low-code, ou seja, não sei bem programar, quer só arrastar uns bloquezinhos, mas gostava de ter um agente que me fosse ver todos os dias o meu Gmail para ver que e-mails é que eu ainda não respondi, o que é que eu tenho no calendário, enviar-me todos os dias um wrap-up disto, quase um personal assistant. Low-code permite também fazer isso muito rapidamente, não precisam de ter skills de programação. Coisas como N8N, Flowise, mesmo mais Zapier, Vertex AI, Agent Builder, é só arrastar uns blocozinhos e conseguem fazer o setup de muita coisa. Qual é o problema? Vou deixar aqui a nuance. Para pessoas mesmo que não percebem nada de código, algumas destas coisas envolvem algum setup quando quero integrar tools. Por exemplo, quero que aceda ao meu Gmail, preciso de authentication. Preciso perceber um bocadinho para conseguir seguir os passinhos para a autenticação. Mas alguns deles até dessa parte já tratam, que é o que eu vos vou mostrar com o Cloud Cowork. O que é que nós
achamos mesmo muito importante para aqueles de vocês que são mais técnicos, mas para aqueles que também não são. Estes agentes agora, vocês têm muita coisa que já tem agentes. Qualquer um de vocês que trabalhe com ChatGPT, Claude, Gemini, por trás já é tudo agentic. Já não existe apenas uma LLM call, já é tudo uma framework de agentes por trás. Ou seja, já todos vocês estão a usar agentic se usam alguma destas ferramentas. O que é que faz uma agentic framework boa ou má? Isto, design patterns. É exatamente como qualquer desenvolvimento de software, qualquer componente de machine learning, é muito importante aplicar os padrões corretos, saber avaliar para garantir que se comporta como eu esperaria. Isto aqui é um livro criado por este senhor António Gulli, que é Senior AI Developer da Google, que basicamente foi o primeiro a publicar os grandes design patterns da Agentic AI. Entretanto, já vêm muito mais do que estes 21 que apresentamos aqui, mas destes 21 que já conseguem perceber um bocadinho como é que podem implementar isto a vosso favor, porque é muito importante perceberem que rapidamente perdem o controle com este tipo de ferramentas. Qualquer um de vocês, se desenvolver código com Cloud Code, ou com Codex, ou com o GitHub Copilot, veem que é só encostarem-se e fazer accepting tool e já não têm que fazer quase nada, certo? Pois muito rapidamente criam uma débito muito grande tecnológica se assim o fizerem. Por isso é que é importante, então, terem este tipo de design patterns, para garantir, por exemplo, que temos conceitos aplicados que permitem a melhor performance possível da Agentic. Só aqui um side note, não sei se sabiam disto, mas, por exemplo, apenas pegando num modelo como o Opus ou o GPT-4.5 e pondo Agentic Capabilities, ou seja, dando-lhe acesso a tools, dando-lhe acesso a memória, a performance de desenvolvimento de código, por si só, sem fazer mais nada, só dando-lhe isto, é muito maior em benchmark. Ou seja, e quando eu digo muito maior, estamos a falar de cerca de 20% de increase em performance. Ou seja, só mudança para Agentic mostra logo muita melhoria, mesmo em geração de content para marketing, toda a componente de design melhora muito só quando eu acopulo alguns destes design patterns. O primeiro design pattern que eu vos vou apresentar vai ser muito rápido desta parte teórica, porque acho que o mais interessante vai ser, se calhar, vermos um agente a ser setup, até mesmo para pessoal que não é tão técnico, vão ver o que é incrível receberem todos os dias de manhã o vosso assistente a dizer-vos: olha, não respondeste este e-mail, tens estas 3 reuniões, ainda não fizeste esta tarefa. Eu tenho isso todos os dias com um setup de um agente que eu fiz com base em alguns designs patterns que eu vou apresentar. Este primeiro é o prompt chaining, é muito fácil de se explicar. Os estudos demonstram que se vocês, em vez de mandarem simplesmente um prompt complexo, fizerem chaining, ou seja, encadeamento de prompts mais simples, as LLMs são muito melhores em termos de performance. Tão simples quanto isto. Tal como exemplo, em vez de dizer uma coisa muito complexa que eu quero, posso lhe dar passinhos e ele é muito melhor a fazer esta tradução. A maior parte dos agentes que vocês usam hoje em dia, tanto no Claude, Gemini ou Copilot, já tem isto por base de design pattern, ok? Ele já vos faz um breakdown daquilo que vocês estão a pedir para conseguir ter este aumento de performance. Que já agora isto foi dado pelo MIT, a performance consegue ser quase 16% superior só por fazer este passinho intermédio de conseguir dar breakdown de passos. Para além do prompt chaining, temos, por exemplo, o routing, que é um dos mais importantes. Porquê que é um dos mais importantes? Dá autonomia ao agente. O routing, pensem nisto como um classificador de o que é que eu quero fazer com isto. Porque imaginemos, se eu quisesse criar um chatbot que me ia responder a todas as críticas que os meus clientes mandavam para a minha empresa, ou todos os tickets que mandavam, eu precisava primeiro de perceber a quem é que eu tinha que pedir ajuda com aquele ticket, não é? É sobre sales, se calhar vou ao departamento de sales. É sobre RH, se calhar vou ao de RH. É sobre uma parte mais de cibersegurança, se calhar vou ao de cibersegurança. O routing permite-me fazer isso. É um agente classificador que, consoante o prompt, permite depois perceber a quem é que deve recorrer. Deve ir a um agente especializado da área de cibersegurança, deve ir a um agente especializado em unit tests, deve ir a um agente especializado em geração de content de marketing, a um agente especializado em lidar com clientes desagradados. O que é esse agente especializado? E com este routing consigo rapidamente fazer essa subcategorização. Atenção que este routing tipicamente é feito por uma LLM, ou seja, a LLM classifica o intent, mas principalmente a nossa experiência pessoal na Medtals é muito melhor se usarem um classificador. Ou seja, mesmo machine learning tradicional, em que treinam e sabem que se for este tipo de dados, a classificação devia ser esta, se for este tipo de dados, a classificação devia ser esta. Porquê? Reduz muito aqui aquilo que nós chamamos de alucinações, reduz muito aqui erros até de classificação, que depois botam por terra o vosso flow todo, porque se eu não for ao sítio certo, eu vou ter a resposta errada, certo? Estão comigo? Eu sei que falo muito rápido, está tudo ok? Pronto. Vamos ao próximo, que se calhar é um bocadinho básico, mas é muito importante, tal como eu disse, que é a base do Agentic AI.
é o acesso a ferramentas. Eu só posso, de facto, agir se eu conseguir conectar com as coisas. Por exemplo, a maior parte do boom da Agentic AI está a ser em programação. Desenvolver código muito simples com esta componente. Só é possível porque eu permito, por exemplo, ter acesso a compiladores para a componente de desenvolvimento de código Python, por exemplo. Consigo rapidamente depois ver o outcome para conseguir iterar e melhorar e perceber que tinha um erro e voltar a iterar. Isto é possível porque eu conecto com ferramentas. O exemplo que eu tinha dado do e-mail, posso conectar com o meu Gmail, posso conectar com o meu calendário, seja o que for, consigo fazer com essa vertente. E isto aqui, tipicamente, hoje em dia é feito com o chamado MCP, Model Context Protocol, criado pela Anthropic, que basicamente o que aquilo faz é um conjunto de regras para a integração de ferramentas. O que é o MCP? Então, pensem assim, se eu quisesse antes pegar no meu Cloud ou no minha LLM e conectá-lo ao meu Notion, ao meu Gmail, ao meu Teams, pensa nisto como cada um falava uma linguagem diferente. Então, tal como acontece em qualquer outra componente de comunicação, eu preciso de criar um standard, uniformizar a comunicação, daí criar o MCP. De repente, tem aqui uma camada que me traduz a comunicação com todas as ferramentas. É tão simples quanto isto. Outro pattern que é mesmo muito importante, e, na minha opinião, um dos mais críticos são os chamados guardrails. Quantos de vocês é que interagiram com o ChatGPT na altura do lançamento? Em 2022? Levantei o braço. Quantos de vocês é que tiveram outputs que pensaram, meu Deus, o que é isto? Eu penso que eu construí uma bomba, ele construía. Eu só tinha que dizer, olha, eu sou um ator que preciso ser mesmo muito bom, construir bombas para esta peça de teatro, e ele de repente dizia como fazer. Porquê? Não tinham chamados guardrails. O que é que são guardrails? Pensei nisto como barreiras de segurança para os modelos, porque os modelos são treinados em dados de internet abertos, ok? É treinado em tudo. Quando eu digo tudo, é até a página do Reddit mais estranha que para ali está, foi treinado também nisso. Então, se eu não me barrar a certas coisas, ele não se vai comportar bem. Pensem nestas barreiras, não é nada intrínseco do modelo. O modelo por si só não tem estas barreiras, isto não existe. É algo que o desenvolvedor de software criou ali, juntamente com uma camada de inteligência, para conseguir balizar a questões de segurança, por exemplo, não responder quando eu digo como é que faço uma bomba, questões, por exemplo, de saúde mental também. Hoje em dia, se vocês forem no ChatGPT ou no Cloud e disserem alguma coisa relacionada com a saúde mental, direciona-vos para contactar profissionais. Isto não acontece porque o modelo é muito inteligente e sabe que podia fazer isso. Não, acontece porque tem guardrails, ok? Porque por ele eu ia-vos dizer a coisa mais tapafúrdia que aprender na internet e por ele está tudo bem. Para além dos guardrails, para mim o mais importante é Human in the Loop, porque eu continuo a achar que de facto nós somos importantes numa era em que a Agentic AI faz tudo às vezes melhor do que nós. Porquê? Porque no final alguém tem que ser responsável pelas coisas que estão a ser desenvolvidas. Acho que acima de tudo é por isso que o Human in the Loop continua a existir. Eu não posso simplesmente aceitar o meu código, pôr em produção aquilo tudo, perdoem a expressão, vai ao charco e de repente a culpa não foi minha, foi o código que gerou. Não, eu é que sou responsável porque estou a validar essa componente. Não é uma coisa para a componente dos RH, por exemplo, ou do marketing, eu é que tenho que verificar se a informação é factual para depois usá-la. O Human in the Loop permite isso, ou seja, inserir o humano durante todo o processo da Agentic. Tanto ao início para validar se a tarefa que ele está a planear está correta, tanto no final para validar se o output está correto. Existe depois todo um conjunto de design patterns que nós podemos aplicar consoante aquilo que faz sentido para nós e o nosso produto. Faz sentido ter o humano no meio da iteração, no início, no fim, e poder ter o humano quase como um agente validador do que os agentes estão a fazer. Este Agentic AI, tal como disse, é muito importante, para além de saberem fazer os bons design patterns, saberem avaliar corretamente. Que é uma das coisas que eu tenho visto que mais me assusta hoje em dia, é que de repente com o GenAI ninguém valida inteligência artificial. Ninguém valida inteligência artificial. Ou melhor, sabem como é que valida a inteligência artificial? Pego no LLM e digo-lhe ver se isto está bom. Ou seja, são eles próprios a avaliarem a si próprios. Era a mesma coisa de eu próprio avaliar o meu trabalho. Não, está excelente. Claro que está excelente, sou eu própria que estou a avaliá-lo, não é? É isto que está a acontecer hoje em dia. Nós usamos LLMs as judges, que na minha opinião pessoal é um gap enorme hoje em dia em IA generativa. E vocês podem perguntar, então se é um gap enorme, o que é que podes fazer? Infelizmente neste momento ainda não há muito, que é a má notícia. O que é que nós podemos fazer mais? Isto. Ou seja, voltar a pensar na solução desde o início, pós-design patterns, para garantir que eu consigo ao máximo validar os meus testes de forma factual. Não depender de uma LLM, mas o que é que eu posso testar para garantir que o output é sempre este? Porque aqui uma nota muito importante, e a generativa, tal como o nome diz, é generativo, gera, é probabilístico, é estocástico, não é factual, não tem conhecimento de base, ele aprende padrões semânticos, ok? Por isso nunca cheguei a um ponto que por aquilo estar tão bom,
acreditam que vai ser sempre assim. Ainda hoje em dia nunca viram aquele exemplo excelente. Meu Deus! Já me gostei então, peço desculpa. Aquele exemplo excelente do eu tenho uma coisa para lavar no carro ao lado da minha casa que é 5 minutos a pé. E perguntas a ela, Lene, vira para ela de lavar o carro, porque eu quero ir lavar o carro. Ela diz que vai a pé. Se uma Lene, supra-sumo, mega inteligente e não nos responde a uma coisa tão básica mal, convém perceberem que isto de vez em quando vai acontecer. Não é inteligência pura, pelo menos por agora, acredito que vamos chegar lá, mas ainda não é. Eu vou saltar isto porque quero-vos mostrar isto. Portanto, tal como eu disse, hoje gostava que vocês tenham saído aqui com uma forma de fazer um setup do vosso próprio assistente. Para o pessoal que programa, muito sinceramente, acho que não é para vocês o maior sumo disto. Porquê? Porque vocês a integração da gente já o fazem todo dia, VS Code, seja o que for, Codex, Copilot, vocês rapidamente percebem essa componente, mas para o comum, até mesmo para vocês, que eu também tenho essa perspectiva, imaginem como é que seria a vossa vida se vocês tivessem um assistente pessoal no vosso dia-a-dia que vos fazia o reminder de tudo. Que ferramentas é que vocês usam? Digam umas ferramentas que vocês usam diariamente. Então, imaginem e-mail, calendário, mais. O quê? Outlook, ou seja, e-mail, mais. Teams, Slack, o que é que usam para comunicação? Slack, pronto, mais. O que é que vocês todos os dias sistematicamente vão ver? Além do calendário, e-mail e meio de comunicação da empresa. Mas alguma coisa que está a falhar? Trello, ou seja, management das tarefas. Se calhar aqui também um bocadinho Gira, para o pessoal mais do software, certo? E Notion, exatamente. Ou seja, agora imaginem eu ter um assistente que me vai ver isto tudo e manda-me um e-mail a dizer hoje as prioridades têm que ser estas, porque tens isto para entregar até aqui, isto para entregar até aqui, esta tarefa já está parada há muito tempo, ainda não respondeste ao manual no Slack, está à espera que tu respondas, tens esta tarefa ainda para fazer, não fizeste o follow-up ao cliente que foi há 2 semanas atrás. Isto é possível. E eu tenho um agente desses a fazer-me isto todos os dias. Vou-vos mostrar agora como. A primeira coisa que vos tenho a dizer, esta apresentação toda que vão ver agora são 5 slides, não se assustem, vai ser rápido. Foi feita com o Cloud Design, ok? Isto foi tudo feito com uma framework de agentes dedicada a design. Nós, na minha empresa, já pouco design subcontratamos, a não ser para coisas mais motion control e assim, que de facto ainda é um bocadinho mau, mas para coisas mais básicas, a outra apresentação que estávamos a ver foi o que eu fiz, esta foi o Cloud Design. E como é que o Cloud Design fez? Porque eu instruí também a parte do design do meu assistente ao que é o branding da minha empresa, que tipo de logos é que deve usar, que cores, que tipo de letra. Eu só fiz o setup disto tudo e ele depois é capaz de me gerar as coisas já considerando tudo isso. Já que é só um sign-out. Então, vocês para fazer o setup, neste caso o meu agenda é tudo em cloud, ok? É tão simples quanto vão fazer download da aplicação, aparece lá uma coisinha que é cloud coworking, é uma aplicação muito intuitiva, muito fácil de ver, e depois, principalmente, para vocês fazerem o setup do vosso agenda, pensem nisto como fazer o onboarding a um parceiro novo, a alguém que vai entrar na nossa empresa, um novo funcionário. Ele ao início não sabe nada do que é a minha empresa, não é? Não sabe nada do processo, até pode ter conhecimento de base, não é? Como tem uma LLM, mas no meu contexto em específico não sabe. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é isso. Vou ter que lhe dar contexto. Pensem então, é um agente sem contexto, é um estagiário no primeiro dia, por isso tenho que lhe dar este contexto. Isto aqui que eu vos estou a ensinar é para o Cloud Cowork, mas funciona para qualquer um. OpenClaw, Codex, todos eles têm estes fecheiros, mas com nomes diferentes. No caso do Cloud é Cloud.md, no caso do Gemini é Gemini.md, no caso do OpenClaw é Agent.md, todos eles têm isto. O que é este .md? É Markdown Files, é texto, ok? É texto, não tem muito mais que se diga. Então, o primeiro fecheiro importante é o Cloud.md, que basicamente é onde vocês dão umas instruções que são o contexto geral, ok? Porquê que isto é importante? Com este fecheiro, vocês não têm que dar sempre no prompt isto. Ele tem isto quase como base. O que é que isto possibilita passar? Vocês, na era das LLMs, tinham o chamado Prompt Engineering. Vocês tinham que trabalhar no melhor prompt do mundo para ter um bom output. Quando passamos para o agente, deixamos de ser prompt-based e passa a ser o chamado Context Engineering. O meu prompt pode ser terrível, porque o meu contexto é mesmo muito bom. Ele tem por base este contexto, então mesmo que eu diga um prompt tão simples quanto escreve um e-mail, como ele tem um contexto enorme de como é que são os e-mails da minha empresa, como é que ele deve assinar, ele sabe sempre como deve fazer. Para além do fecheiro Cloud, que é estas instruções e contexto geral, temos também o memory.md. A maior parte dos chatbots que vocês usam hoje em dia já têm a memória que vocês até podem gerir. Se vocês forem ao vosso perfil, configurar, veem o que ele foi guardando da vossa memória do vosso perfil. Mas isto é a própria LLM que gera. Aqui, o que vocês fazem ao criar este fecheiro é vocês próprios conseguem garantir que guardam na memória o que é importante para vocês ao longo das vossas interações.
Com este MD, então consegue ir acumulando as novas preferências. Por exemplo, eu agora digo que já não prefiro amarelo, prefiro preto como background, por exemplo. Consegue atualizar com base na interação o meu memory MD. Se eu quiser que seja uma coisa para contexto para sempre, que não vá ser atualizada, consigo diretamente ao cloud mudar. Para além disso, temos as chamadas skills. O que é que são as skills? Pensa nisto como funções. São coisas que eu vou repetir muitas vezes, por isso posso dar setup para ele reutilizar sempre. Porquê? Novamente, reparem que com isto tudo eu estou a reduzir tokens que eu passo, ou seja, palavras, contexto que eu passo. O que é que isto também traduz para vocês? Menos gastos. Muito importante. Porque vocês vão perceber, não sei se sabem esta notícia, a Microsoft andava a usar a Cloud para desenvolvimento de código e agora bloqueou a todos os funcionários o uso do Cloud porque estava a ficar mais caro do que ter funcionários. Por isso, de repente, nós já estamos nisto. Isto já aconteceu com muitas empresas, ter que dar o setback porque é caro. Este tipo de tecnologia é caro. Por isso é muito importante saber otimizar. Então, Cloud MD, tal como disse, os cheios de texto tão simples quanto isto. Por exemplo, no caso de tão simples quanto eu quero que me ajude com o meu personal assistant, posso dizer quem é que eu sou, onde é que eu trabalho, quais são as regras gerais, o que é que eu quero que ele faça, o que é que ele vai atualizar no meu fecheiro MD cada vez que haja alguma coisa crítica, que ferramentas é que vou ter disponíveis, e com isso ele sabe o meu contexto geral. Memory, tal como tinha dito, as coisas que eu quero que ele vá guardando e atualizando, desde o tom, cores, etc. E depois as ferramentas. As ferramentas, a boa notícia é que no Cloud Cowork é tão simples quanto carregar mais, aparece uma lista de ferramentas que querem, não têm que se chatear sequer com a autenticação porque eles chateiam-se com tudo. Vocês já têm que dar a autorização das coisas. De repente, ele liga-se ao vosso e-mail, liga-se ao vosso calendar, ao vosso Notion, ao que vocês quiserem, muito facilmente. Atenção, uma coisa, não façam isto em título empresarial, a não ser que a empresa deixe. Os dados vão todos para a Antrópica, ok? Nada disto é privado. Explicas então uma vez como as skills, tal como eu tinha dito, invoca sempre. Por exemplo, tem uma skill que é escrever e-mails, tem uma skill que é fazer design rebranding, tem uma skill que é gerar marketing content. Cada vez que eu lhe peço alguma coisa, ele vai buscar essa skill e vai buscar todo o contexto específico. E em vez de estar sempre a dizer, olha, no e-mail eu quero que seja assim, quero que seja um tom mais formal, não sei o que, ele sabe que a skill do e-mail vai buscá-la e invocá-la sempre que eu pedir. Com isto, consigo então também fazer o schedule. Ou seja, agora já tenho tudo configurado. Eu depois consigo que esta gente decorra, por exemplo, todos os dias de manhã. Isto é uma função que no Cloud Cowork é tão simples quanto dar um check a dizer que quer que seja todos os dias às 8 da manhã. Para o pessoal mais de código, se quiser, também pode fazer um cron job. Simplesmente API. Com isto, então, vocês podem ter estes cenários. Posso aparecer mesmo no dos eventos, ele vai atualizar, para a semana faz o debriefing, ele já sabe que não vai ter esse parte do almoço, e isto vai acontecer sempre e vai depender das preferências. É isto, eu não vou alongar muito mais, depois posso-vos dar mais detalhes, mas já me estendi para aí 5 ou 6 minutos, peço imensa desculpa. Muito obrigada. Como eu estava a dizer, eu não percebo nada de código. Escusa-me de colocar questões a esse respeito. Julgo que estes meus dois colegas de hoje serão as pessoas indicadas. Eu venho falar aqui mais na ótica do utilizador. Se calhar também estão aqui algumas pessoas que trabalham mais com IA nessa ótica. Quem, por favor? Ok, os outros podem sair. Eu disse que fazia piadas, prepare-se. Isto na realidade vai ser stand-up comedy. Quando me convidaram para falar aqui um bocadinho sobre a parte dos recursos humanos, eu disse que sim, porque nós, na Present Technologies, a empresa onde eu trabalho, que é uma, já agora vou fazer uma breve apresentação, nós somos uma software house que tem 26 anos, nasceu em Coimbra, temos escritórios também no Porto, na Sertã e em Londres. Usamos massivamente a inteligência artificial e, claro está, que nós, no Departamento de Recursos Humanos, também temos de utilizar a IA, até porque isto é tão rápido que, se não o fizermos, ficamos para trás neste barco. Eu, como People Manager, estou também responsável pelo recrutamento e por outras áreas da gestão de pessoas. Eu hoje venho-vos falar aqui um bocadinho dessa componente. Eu tentei criar aqui um storytelling, porque não foi por acaso que a Liliana falou disto do assistente e não falou do gestor, não é? E é um bocadinho nessa lógica, e por isso é que também se chama co-piloting e não pilot, porque eu continuo a acreditar que, pelo menos na gestão de pessoas, ele continua a ser the wingman and not the captain. E acredito mesmo nisso, por algo que a Liliana falou, é que nós não nos podemos esquecer
que alucina, e não só, que ainda faz muitas asneiras, e nós temos de ser o capitão que no fundo está ali a delegar e a supervisionar aquilo que está a acontecer. Isto tanto se aplica a quem está a fazer código, na parte mais técnica, mas também quem está como utilizador, que não pode cair aqui no engodo de que agora deixámos de fazer coisas, basta mandar para lá umas prompts e o nosso trabalho está feito. Enganem-se, não é verdade. Então, aqui vamos fazer um line-up and wait, uma vez que estamos aqui nesta lógica de sermos os capitães deste avião. Então, afinal, o que é hype e o que é help em relação à IA na gestão de pessoas? Hype, a gestão de pessoas vai ser 100% automatizada. Não vai, até porque estamos a falar de pessoas. Há muita coisa que ainda vai ter de passar por nós, sempre. Os algoritmos mágicos encontram os candidatos perfeitos. Também é mentira, ok? Não encontram. Alinham na perfeição os processos com a cultura da empresa. Isto é o que nos dizem, não é? Quando nos tentam vender esta caixa de Pandora, mas ainda não é. E a gestão de pessoas vai perder o fator humano? Também não vai, e vou tentar falar disso aqui um bocadinho ao longo desta apresentação. O help, efetivamente, é um derradeiro wingman. É um assistente inacreditável no nosso dia-a-dia, ajuda-nos imenso a automatizar processos, a ficar com mais tempo para sermos criativos. Tenho aqui a minha colega Adiana, que é uma criativa nata, ela faz parte do departamento de People, e a IA, se ela já era criativa, ela agora é uma bomba relógio de criatividade, muito impulsionada pela IA, mas não deixa de ser ela a comandá-la. Automatiza as pesquisas e burocracias e, como eu tinha dito, e outra coisa muito importante, que é esta, elimina a síndrome da folha branca. Eu adoro isto. Porquê? Porque, efetivamente, eu não sei se já vos aconteceu, antes de existir a IA, tínhamos muito aquela coisa do mandaram-nos fazer esta tarefa, eu nem sei por onde é que hei de começar. Isto é um empurrão gigante, porque, às vezes, nós temos mesmo dificuldade em começar. E a IA, a esse respeito, é fantástica e elimina muito esta síndrome de folha em branco. Então, do wingman, vamos falar aqui um bocadinho do nosso wingman. A IA não comanda o avião, mas vai nos ajudar imenso a manter a rota. Eu hoje vou trazer aqui o exemplo de recrutamento, numa fase inicial, depois vou falar também de forma mais genérica, da forma como é que nós, na Present, estamos a utilizar a IA, e estou a falar de recrutamento em específico. Porquê? Porque a Present Technologies não é bem uma consultora, mas nós desenvolvemos software para os nossos clientes de diferentes áreas de negócio, e somos uma empresa de serviços. Nós não temos um ou outro produto, mas essencialmente prestamos serviços aos nossos clientes e temos de recrutar constantemente. A Delant é um parceiro nosso nesta pesquisa de pessoas para fazerem parte das nossas equipas, e por isso é que é uma parte tão importante para conseguirmos dar resposta ao que os nossos clientes nos pedem, e um bocadinho naquela lógica que a Liliana estava a falar. Já não são os prompt engineers. Hoje em dia nós estamos a precisar cada vez mais de pessoas que trabalhem com agentes e que, mais do que serem especialistas, por exemplo, em Java, sejam especialistas em analisar aquilo que a IA está a produzir. E corrige-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, por favor. E isto não é muito fácil. Nós podemos pensar assim, a IA então vai-te ajudar imenso no recrutamento. É verdade, mas a IA também ajuda os candidatos a enganarem-nos e por isso torna tudo muito mais difícil, está bem? Por isso é que nós temos de ser os capitães e não deixar a IA tratar tudo também naquela lógica que a Liliana estava a dizer, quando nós mandamos fazer o código e fazemos o code review também com a IA, mas nós temos de estar por trás e ter o discernimento e o pensamento crítico de perceber o que é que efetivamente faz sentido e não faz sentido. Então, exemplo de recrutamento, em que é que nos ajuda? Job descriptions. Temos um cliente que nos pede um conjunto de competências e nós conseguimos criar rapidamente, mesmo quando não percebemos muito em termos técnicos da coisa, criar job descriptions rapidamente, em vez de estarmos ali uma hora e a pedir ajuda a uma série de colegas. O que nós fazemos é criamos job descriptions, eventualmente pedimos ao nosso colega que está responsável por essa área para fazer ali uma review. Boolean search,
por exemplo, no LinkedIn, podemos pedir à IA para nos criar aqui uma Boolean Search de maneira a conseguirmos encontrar os candidatos de forma mais acurada. Extração inteligente de informação dos CVs recebidos. Nós, quando estamos a falar disto, podemos colocar massivamente os CVs na AI. Neste caso, eu vou dar o exemplo do Gemini. Nós utilizamos o Gemini em termos de trabalho. O que é que eu fiz? Criei projetos dentro do Gemini, que se chamam GEMs. Dou-lhe já o contexto todo, alimento a inteligência dele, por assim dizer. Anexo uma série de requisitos relacionados com o job, coloco lá os CVs e ele rapidamente consegue-me ler os CVs e dizer-me quais são aqueles que estão a fazer match ou não com a job description e também o quê? Coisas muito importantes, incongruências dos CVs, que às vezes para quem é recrutador tem alguma dificuldade quando estamos a falar na área da IT de percebermos o que é que depois, quais é que são as incongruências. Mas também fazem outras coisas, fazemos resumos executivos daqueles CVs para podermos passar à equipa de recrutamento técnica e dizer assim, olha, atenção, temos este perfil que tem este resumo. Nós, enquanto recrutadores, que não somos da área da IT, tínhamos imensa dificuldade, e certamente, se calhar está aqui alguém que também tem esse papel, tínhamos imensa dificuldade em passar depois para o outro lado, em ter a mesma linguagem, que era também aquilo que a Liliana estava a dizer. Isto permite-nos uniformizar a linguagem. Fazer guiões de entrevista adaptados às novas job descriptions que aparecem, que, só para que saibam aqui um disclosure, são cada vez mais malucas. A Ana sabe do que é que eu estou a falar, de certeza absoluta. Fazer estas validações de CV, harmonização de templates. Por exemplo, nós cada vez que queremos enviar um CV para um cliente nosso, ele vai sempre no nosso template. Antigamente tínhamos de pagar uma aplicação própria para o fazer, em que tínhamos de estar a preencher todos os campozinhos, era uma seca, um CV, demorava a fazer se fosse preciso 1 hora e tal. Neste momento eu tenho um projeto, uma gem criada no Gemini, em que coloco lá o CV e só tenho de dizer assim, agora este, ele já sabe o que é que eu estou a dizer. Eu quando lhe digo agora este, ele já me transforma aquele CV no template que eu quero, respeitando os campos. Porquê? Porque dá-lhe uma prompt, dá-lhe contexto, dá-lhe fecheiros para ele poder ler e perceber o que é que tem de fazer. Claro está que eu não confio cegamente naquilo, está bem? Calma. E fazer também de assistente de e-mails e outras coisas que já foi partilhado anteriormente. Os e-mails, por exemplo, ajuda imenso porque quando estamos a falar diretamente com os candidatos podemos adaptar completamente a nossa linguagem àquela posição em concreto, acaba por nos dar contexto sobre este candidato, vai-nos buscar informação que nós facilmente humanos esquecemos, principalmente quando já chegamos a uma certa idade, não é? E que já não nos lembramos que tínhamos dito isto ou aquilo e isso é espetacular como assistente. Então, vamos aqui navegar agora um bocadinho mais fundo nesta parte do recrutamento, deep dive, arte do prompt. Isto é só uma das coisas, estamos a falar da LLMs, a seguir falo de outras questões, está bem? O prompt ainda continua a ser muito utilizado quando estamos a falar de áreas de suporte, como a gestão de recursos humanos, até porque já existem estas ferramentas todas, como a Liliana disse, que não é necessário código, mas nem sempre temos o tempo que queremos para nos dedicarmos a elas e percebemos como é que podemos utilizar, por isso grande parte ainda passa por criar prompts. As prompts, isto é um exemplo de prompt, tais como um Senior Tech Recruiter, analisa este CV, atenção, temos aqui uma série de coisas que temos de respeitar, nomeadamente ser um texto anonimizado, ou seja, não dar à nossa IA informação da pessoa, temos de respeitar isto. Faça este job description, temos aqui o texto com a job description toda, indica as 3 principais forças, 2 gaps potenciais e verifica se o CV tem incongruências nas datas, linguagem e informação. E podíamos colocar aqui muito mais coisas. Efetivamente, aquilo que nós nos apercebemos é que quando damos depois dicas mais específicas, o prompt trabalha muito melhor. Nós podemos dar este genérico e depois ir trabalhando sobre este prompt e isto acaba por dar uma ajuda imensa. Com estas ferramentas, estamos prontos para voar mais alto, para tornar o nosso trabalho muito mais rápido.
Então, o que é que isto nos permite? Acima de tudo, quando utilizamos a inteligência artificial na gestão de recursos humanos e passando aqui um bocadinho agora no recrutamento. Agilidade. Redução drástica do tempo despendido em processos de alto volume de candidaturas. É assim, eu recebo centenas de CVs. Antigamente o que é que eu fazia? Via um a um. Eu sei, é verdade. Às vezes começava a ver e percebia de imediato, também não perdia assim tanto tempo, não é? Começamos a ter o olho clínico, também começamos a ser treinados, a nossa cabeça começa a ser treinada, é um bocadinho como a inteligência artificial, começávamos a ver e percebíamos logo que aquele CV podia ser excluído e não estava ali 10 minutos a lê-lo. Mas quando recebemos muitos CVs, isto é altamente transformador, porque nós, preparando as ferramentas para os ler, treinando bem, conseguimos ter... Eu nem consigo colocar isto em termos percentuais, infelizmente, mas há de ser, em termos percentuais, há de ser brutal a quantidade de CVs que hoje em dia eu analiso, tendo em conta aquilo que eu fazia há um ano atrás, está bem? Não estou a falar assim há tanto tempo. Depois, há um foco enorme nas hard skills, e isto é cada vez mais importante, que é a IA consegue-se focar nas tech skills, nas hard skills, e acaba por nos tirar um bocadinho de contexto. Eu lembro-me, por exemplo, e vou ter de dizer porque é verdade, há uns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, recebi recorrentemente o CV da mesma pessoa. Para aí, de 2 em 2 meses, essa pessoa entregava-me o CV e era sempre para a mesma vaga, UX Design. E eu posso-vos dizer que o CV, peço desculpa pela expressão, parecia um vomitado. E eu pensava assim, olha Ana, assim, também já me calhou este, estás a pensar? E eu pensava assim, como é que é possível esta pessoa estar-se a candidatar a UX Design? Nunca na vida. A verdade é que se calhar ele até era excelente e até em termos de experiência até tinha alguma validade. Eu nunca chamei para nenhuma entrevista. Tenho de dizer a verdade. Eu olhava para aquilo, mas também acho que aquilo demonstrava alguma competência técnica. Estou aqui a ir buscar um exemplo extremo. Mas acaba por se focar, e há tem esta vantagem, é que acaba por se focar só na parte técnica, que é aquilo que eu quero, porque eu não quero que ela a valide em termos de soft skills, longe de mim, senão posso já fechar a porta e despedir-me, não é? E isso é muito importante. E descodificação. Compreende de imediato linguagens e frameworks equivalentes. O que é que isto significa? Significa que às vezes, para alguém como eu, que não é da área técnica, tenha alguma dificuldade em perceber se certas tools, tecnologias, linguagens, frameworks que estão a colocar no CV fazem sentido ou não para aquela posição. E o que a IA nos permite é, se for treinada, é dizer-nos assim, mas atenção que não tem isto, mas já utilizou aquilo que é muito semelhante e até pode não estar a dizer no CV que já utilizou, mas tendo em conta este projeto onde esteve e as tecnologias que utilizou, muito provavelmente utilizou. E se calhar, há uns tempos atrás, e como eram as ATS antigamente, como não tinham aquelas palavras-chave, automaticamente aquele CV ia fora, e agora com a IA ela chama-me a atenção para aquilo que eu não tenho capacidade de perceber enquanto pessoa não técnica. Está bem? E isto é muito importante. No entanto, Mayday, nós podemos despenhar. Calma, nós estamos cá como capitães e não vamos deixar. Porquê? Porque temos consciência que, principalmente quando estamos a falar, por exemplo, de um Gemini, em que só estamos a colocar prompts, facilmente alucina. E convém estarmos muito atentos a estas alucinações. Por isso é que convém estarmos sempre a vigiar o do Wingman e ver se ele mantém a rota. Tem zero contexto humano, não é? Ele tem zero contexto humano, mesmo que eu diga que procure uma pessoa que pareça empática no CV, ele não vai conseguir fazer esta leitura. E privacidade. Nós temos de ter muita atenção à privacidade porque muitos dos dados podem escapar e nós estamos a falar de pessoas, temos leis, temos legislação rigorosa a este respeito e ainda estamos a perceber, e vai agora sair em agosto, não é? O AI Act, não é? Acho que em agosto... Só porque efetiva a partir de 2027. Sim, mas acho que agora em agosto acho que sai qualquer coisa sobre isso, já com mais diretrizes, e nós enquanto empresas, como é óbvio, e enquanto pessoas, temos de ter isso sempre em atenção.
Como é que nós podemos fazer aqui um go-around em relação a estas alucinações da IA, que são as ferramentas que nós conhecemos melhor, ChatGPT, Gemini, que fazemos com prompts? Há coisas que às vezes nos escapam, porque é tanta ferramenta que sai todos os dias que é muito difícil nós acompanharmos. Agentes IA, que eu não vou explicar como funcionam, não que eu não saiba, mas não me apetece neste momento, está bem? Desculpem. Vou deixar aqui para a Liliana falar um bocadinho e brilhar sobre isso. Mas podemos integrar ferramentas que depois nos vão ajudar. Ou seja, podemos criar agentes que integrem com a nossa ATS, com o LinkedIn, com o Zulip, ou o Slack, com o Gira. E por exemplo, cada vez mais tem de haver rapidez entre aquilo que os comerciais ou os business developers da empresa encontram enquanto leads e passar isto para o departamento de recursos humanos ou para os recrutadores. E então podemos criar aqui agentes que nos façam essa ligação entre aquilo que é criado em leads numa determinada ferramenta e que nos chegue a nós já filtrado, já com algumas dicas, já a permitir-nos otimizar este trabalho, ou seja, os processos são mais ágeis, como é óbvio, há uma melhor comunicação e clareza, até porque muitas das vezes nós temos muita dificuldade em ser sintéticos. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque falta 1 minuto e 40 para a minha apresentação acabar e certamente se tivesse aqui um agente a ajudar-me, isto já estava mais do que despachado. E redução de vieses. Por exemplo, uma das coisas que o Gemini nos permite utilizar é o Notebook LM. O Notebook LM só vai ler aquilo que nós lhe damos, não vai buscar a informação a toda a internet. Ou seja, há uma diminuição da probabilidade de alucinação. Imaginem, eu carrego para lá os CVs e digo, lê este CV e ele não vai buscar informação fora, só se vai basear naquilo. É uma ferramenta super fácil de utilizar e que tem imensas valências. Nós utilizamos imenso. A Diana, por exemplo, criou, só para vos explicar, nós temos no Confluence todos os nossos processos em termos de gestão de pessoas. O que é que a Diana fez? Pegou em toda essa informação dos nossos processos, passou para o Notebook LM e aquilo transformou rapidamente em vídeos super giros, que nós certamente demoraríamos 1 ano a fazê-los e com a ajuda de toda uma equipa de marketing e de design, e aquilo em quê? Pronto, está bem, vá, mas agora estamos para vender um peixe que é tudo muito mais fixe. Uns dias, vá, mas foi coisa pouca, também estávamos a experimentar, já foi há uns meses que a Diana teve de volta disto. Efetivamente, faz com que as coisas fiquem com outro aspecto, muito mais fácil leitura, é muito mais giro estarmos a ver um vídeo sobre o onboarding e com quem é que temos de falar e como é que funcionam os nossos benefícios, as perks e não sei o quê, do que termos de estar a ler um Confluence, que é uma seca, não é? Aquilo é texto atrás de texto, já ninguém tem paciência para isso. Ou seja, tem aqui, além de cruzar os tais CVs, e pegando aqui outra vez na parte do recrutamento, também pode fazer de assistente de cultura, pode fazer este onboarding tech muito mais divertido e interativo. Então, vamos voar a toda a altitude, o exemplo muito prático no recrutamento. Nós temos o desafio, não é? Que temos uma necessidade técnica de contratar um perfil específico, fazemos o brainstorming com a IA, não é a minha melhor amiga, a IA, atenção, ainda não, mas gosto muito de discutir com ela. Depois damos um toque humano, por exemplo, vamos fazer uma job description e é óbvio que eu lhe peço para ela dar o toque da present e quando sai a job description aquilo respira, transpira present, porque tem contexto, claro. Faz a triagem do CV e depois também me ajuda a criar guiões de entrevista mais adaptados àquela job description. Isto é um exemplo muito básico, está bem, só para perceberem como é que isto depois otimiza todo um processo. O que é que vai ter de continuar no meu radar enquanto capitã? Ler a sala emoções, ou seja, quando eu estou depois numa entrevista ou a analisar o CV, consegue-se perceber muita coisa que está por trás. Fazer o match cultural, a IA não consegue e tenho algumas dúvidas que vá conseguir fazer da mesma forma que nós fazemos este match cultural, é perceber se aquela pessoa tem o nosso DNA.
O potencial oculto, ou seja, às vezes, como eu estava a dizer, está tão focada nas hard skills que há coisas que lhe passam ao lado e que para nós são importantes. Imaginem que é uma pessoa que durante a faculdade esteve sempre ligada a uma série de iniciativas, como associativismo, que fez parte de empresas júniores, etc. Isso pode ser importante para nós e pode ser o perfil que nós estamos à procura. E a IA não nos vai dar esse contexto. Depois, acabamos por... nós humanos é que fazemos aqui um white glove service, aquele serviço da excelência que trata as pessoas, cria confiança e empatia com elas, e a IA não consegue essa proximidade, esse toque humano. Então, Connect to Flight, ou seja, além do recrutamento, como é óbvio, nós na Present, e quem faz gestão de pessoas pode utilizar para outros planos de voo, por exemplo, criação de conteúdo. Nós criamos, quase todo o nosso conteúdo neste momento é criado através da IA, é muito mais ajustado, é muito mais rápido, é muito mais divertido, obviamente tem sempre o filtro humano. Dashboards, criamos imensos dashboards. O que é que isto nos permite? Registar e automaticamente estar a gerar People Analytics. Depois de, por exemplo, fazemos uma one-on-one com alguém onde estamos a fazer a medição do bem-estar da pessoa, aquilo dá-nos a sua evolução, cruza dados. Fazer learning paths completamente ajustados às necessidades das pessoas e fazer esta análise de sentimentos. Conseguimos estar aqui a introduzir, a alimentar algumas ferramentas e ter uma análise detalhada e até, por exemplo, já nos identificar pessoas que estão em burnout ou que estão com possibilidade, têm potencial para estar a sair da empresa. Oh, Captain, my Captain. Sou eu. A impressão mais gira, atenção, ali. Não sei se conhecem o poema do Walt Whitman, mas certamente quem for já assim mais velhote como eu viu o Clube dos Poetas Mortos, em que toda a gente no final, quando o professor foi despedido, se colocou em cima, os alunos colocaram-se em cima da mesa e disseram: "Oh Captain, my Captain". E esta é a mensagem que eu quero deixar. Isto foi quando os alunos fizeram isso, foi para demonstrar respeito por aquele professor. E é isto que eu acho que nós temos de continuar a ser, os capitães a comandar este voo, usufruindo do melhor que a IA tem para nos dar. Obrigada. We are present because we care, mesmo com a IA. Obrigado. Bem, antes de mais, agradecer à Adela mais uma vez o convite para estar aqui a falar um bocadinho sobre esta experiência. A minha apresentação não vai ser técnica, ok? A Liana já fez isso e bem. Eu também não sou uma pessoa muito técnica no que diz respeito ao conhecimento de inteligência artificial, quando diz respeito aos modelos, como é que eles funcionam, etc. Eu vou-nos dar aqui a perspectiva de utilizadores, a minha experiência e também a experiência das pessoas que estão comigo nas minhas equipas, que algumas estão aqui também presentes. Então, o mote da minha apresentação, esta questão que eu tenho aqui, portanto, e também como a Rita fez, que é o que é que nós somos? Queremos ser o copiloto, queremos ser guiados, queremos ir na onda. E antes disso, eu vou contar-vos aqui uma pequena história, uma história engraçada. Quando eu estava a pensar nesta apresentação, lembrei-me do AI, da onda do AI, do hype. E no ano passado fui a uma aula de surf promovida pela Altice Labs e aqui estava eu a receber aquela teoria de como é que se vai surfar uma onda. Não sei se há aqui alguém que faça surf. Alguém? Sim. Portanto, a teoria é fácil, não é? Portanto, a teoria é: nós estamos na prancha, vemos uma onda, remamos um bocadinho, quando ela bater nos pés, levantamos, aquilo parece muito fácil, não é? Portanto, então lá fui eu para o mar, quando acabou a teoria, e quantas ondas é que eu surfei? Alguém quer adivinhar? Como diz o poeta JJ, bola, não é? 0. E portanto foi isto que aconteceu. Apanhei muitas ondas, mas apanhei-as na cara, de frente, por trás, etc. Não apanhei onda nenhuma, não consegui fazer nada. Mas mesmo assim eu mantive aqui o espírito e fiz aqui uma entrevista para a Altice Labs e disse: bem, isto foi uma experiência fantástica, e a repetir, quando mantive a postura. Eu então comparo esta experiência com a experiência do AI, com esta onda que tudo tem AI. Numa conversa com a Marina, quando estávamos a falar no tópico desta apresentação, ela dizia em tom de brincadeira a certa altura: bem, um dia destes
Vamos ao supermercado, compramos um shampoo e vem lá no rótulo, este shampoo tem AI. Portanto, o AI está em todo lado e se calhar é isto que nós vemos, não é? Na perspectiva dos developers, estamos ali muito tranquilos em cima da prancha, a surfar a onda, é tudo muito fácil, aí estamos sempre com o controle de tudo. Mas não é essa a realidade. Portanto, a realidade é, será que nós estamos a apanhar a onda ou nós estamos a ser levados pela onda sem sequer nos apercebermos? Bom, dar-vos aqui um bocadinho de contexto agora da Altice Labs, deste trajeto que tem sido a adoção de ferramentas da AI aplicadas ao desenvolvimento de software. Portanto, em 2024, aliás, até no final de 2023, nós começámos a pensar em começar a utilizar o GitHub Copilot. Porque o GitHub Copilot, duas razões. A nossa organização utiliza ferramentas Microsoft, portanto, Office 365, etc. Portanto, a facilidade de acesso à ferramenta era muito fácil. E também porque é uma das ferramentas mais conhecidas, se calhar ainda mais adotada para desenvolvimento de software. Portanto, começámos em janeiro de 2024 com 6 pessoas, portanto, essas 6 pessoas, uma delas fui eu, e começámos a experimentar. Atualmente estamos até com um programa com a Microsoft Portugal para aprendermos mais, para perceber como é que podemos usar melhor as ferramentas e principalmente aqui o GitHub Copilot. Voltando aqui, então, as armadilhas das ondas. Portanto, nós vemos a onda a chegar, vemos a onda do AI e o que é que acontece muitas vezes no mundo do software e não só. Portanto, temos este meme muito conhecido, portanto, os clientes querem tudo para ontem e muitas vezes não sabem o que é. E qual é a tentação? Portanto, a tentação é, vamos usar AI, não é? Portanto, AI, toda a gente usa AI, não é? AI é fácil de usar, portanto, vemos notícias de empresas que substituem equipas inteiras de humanos por agentes da AI, vamos usar, vamos lá, isto é fácil, vamos para a frente. A AI sabe muito mais que nós, não é? Vai fazer muito mais rápido, não é? Também simples. Vai resolver todos os nossos bugs, portanto, nunca mais vamos ter bugs e a AI é a solução para tudo. E muitas mais outras razões, portanto, temos estas tentações todas. A realidade eu pintei aqui um quadro bastante negro, mas este quadro foi pintado algumas vezes, quer por mim, quer pelas pessoas da minha equipa. E nós estávamos aqui muito no início. Nós não sabíamos, não tínhamos um plano. Portanto, estávamos em experimentação, não tínhamos um plano, não tínhamos conhecimento. Então aconteciam coisas destas. Pedíamos à AI, AI, gera-me aí um programa, assim, de maneira muito simplificada, gera-me aí um programa para fazer XPTO. Bem, e o programa, e a AI devolvia-nos um software em Python. Diz, bem, mas isto, a minha equipa não usa Python, nós temos aqui um ecossistema em Java, isto é para integrar num ecossistema em Java, então refaz. Ok, vamos, mais uma iteração. E depois ele fazia mais do que aquilo que nós queríamos. Ou alucinava completamente, ia buscar coisas que nem sequer faziam sentido. Portanto, entramos aqui várias vezes neste problema. E o que é que isto provocou? Bem, iterar várias vezes, retrabalho, portanto, muitas vezes retrabalho, o tempo perdido. Algumas vezes as pessoas perdiam a motivação de usar a ferramenta, perdiam também a confiança, porque começavam a olhar e percebiam, bem, mas isto não me dá o outcome que eu estou à espera, afinal isto não é assim tão inteligente. E uma coisa muito importante, dinheiro, ok? Dinheiro aqui que se está a gastar, e a Liliana falou nisso há pouco, tudo isto tem um custo, portanto isto não é grátis, ok? E quantas vezes mais nós iterarmos com o modelo, mais estamos a pagar, ok? O custo está lá, sempre. E aconteceu várias vezes, os meus colegas de equipa, estávamos a chegar ao final do mês e já não tenho requests do Copilot, estou a acabar, e agora o que é que eu vou fazer? Já não tenho mais, que chatice, temos de arranjar mais, vê lá se consegues arranjar em um plano com mais requests para fazermos durante o mês, assim não conseguimos. Pronto. E então tivemos que mudar aqui um bocadinho o paradigma. Portanto, o que é que nós estamos a fazer? Já foi falado também nisto. Nós estamos a transformar os engenheiros, deixarem de serem prompt engineers, portanto, toma lá, dá cá, para passarmos a ter contexto, como já foi falado há pouco pela Liliana. Portanto, isto está aqui um exemplo, isto veio da Anthropic, temos aqui um exemplo do que é Context Engineer. Basicamente, temos todo o contexto destes fecheiros, destas ferramentas que temos à disposição dos agentes e não um prompt engineer que é tu que toma lá, dá cá e constantes iterações. O que é que nós estamos a melhorar?
Para além de deixarmos de fazer prompt engineering, estamos a criar agentes. Portanto, e cada agente tem as suas skills, tem as suas responsabilidades, tem as fronteiras, que é muito importante, até onde é que ele vai, ok? Até onde é que ele não pode ir, para não estar a fazer trabalho desnecessário. Depois, fazer planeamento, não pedir ao modelo, faz-me isto. Não, primeiro pedimos ao agente, planeia-me isto, define os passos. Se tiveres dúvidas, pergunta-me que eu respondo-te, ok? Não assumas nada como default, ok? E validação, portanto, e validação humana, como já foi dito, tem sempre de haver um humano a validar, ok? Nós não podemos confiar cegamente no que o agente nos vai dizer. Depois disso, delegar então a execução, e agentes especializados, têm as skills, têm as suas fronteiras, e validar também o outcome, ok? Também não confiar no que é implementado, porque muitas vezes nós vamos ter surpresas. Vamos ter, muitas vezes, até funcionalidades que nós nem pedimos, ok? Vamos ter o agente a mexer em sítios do código que nós nem queríamos que ele fosse lá mexer, porque não definimos bem a fronteira, ok? Portanto, temos de ter muito cuidado com isso. E depois, supervisionar, ok? Ter o humano sempre a supervisionar isto tudo e a controlar, ok? Muito importante para além disto, claro, a base de tudo, ter um bom contexto, portanto, não exagerando no contexto. Portanto, se nós tivermos muito contexto, o que é que vai acontecer? Muito contexto para o modelo, muitos tokens gastos, isso equivale a dinheiro, ok? Boas prompts, ok? Às vezes até existe aí uma trend que é o caveman speech, julgo eu, certo? É assim. Portanto, falar como homem das cavernas em certas situações, não em todas, porque se nós quisermos ter, por exemplo, uma análise complexa, não vamos dizer ao modelo, olha, responde-me em linguagem de homem das cavernas, não é? Nós temos de ter um discurso, entre aspas, que faça sentido. Mas em certas situações, nós podemos dizer ao modelo, olha, eu falo contigo assim em caveman speech, ok? Não estou a falar num inglês ou num português correto. Mando palavras para lá, ok? E isso faz poupar tokens também, que é o que depois é pago. Pronto. Outra coisa muito importante, escolher o modelo correto. Para além das skills, digamos assim, que o modelo tem, da capacidade, do reasoning, porque é que isto é importante? E vocês vão ver mais à frente. Existe uma grande diferença de custo entre os modelos mais básicos para os modelos com reasoning, ok? E, portanto, é extremamente importante escolher o modelo correto, quer pela sua capacidade, quer depois pelo custo que vai ter para nós. Eu deixo-vos aqui um agente, isto é um agente hipotético, portanto, que eu extraí de um projeto, isto depois tem muitas mais instruções, mas é só para vocês verem o tipo de coisas que nós andamos a fazer e experimentar. Isto seria um agente que é um front-end developer de Angular e TypeScript. Depois nós damos então as diretrizes, quais são as fronteiras onde ele pode ir e como é que ele se deve comportar. Portanto, isto já é mais técnico para o desenvolvimento de software. E por que não termos a nossa squad, a nossa equipa de agentes, em que temos, por exemplo, um Product Owner em cima, que manda requisitos para os outros agentes, há um agente que orquestra e que depois delega nos agentes que têm as skills específicas, por que não termos um modelo destes? Portanto, temos equipas já a fazer isto. Onde é que nós usamos? Bem, na Altice Labs temos aqui um ciclo normal de desenvolvimento de software. Eu aqui tenho algumas funcionalidades onde nós usamos a inteligência artificial e tenho aqui representadas as ferramentas, digamos, oficiais que a organização tem. Portanto, o GitHub Copilot, já falei nele anteriormente, usamos também o Rovo. O Rovo é um agente da Atlassian. A Atlassian é uma empresa que tem o Jira e o Confluence, que nós também usamos na organização, é a ferramenta oficial de toda a gestão de issues, bugs, requisitos, etc. Okay? Portanto, o que é que nós fazemos com estas duas ferramentas? Muitas vezes nós recebemos requisitos extremamente complexos, portanto, e a malta da Altice Labs, que está aqui, de certeza que já viu alguns requisitos dos nossos clientes, que muitas vezes são autênticas bíblias. Portanto, temos de os partir em pedaços mais pequeninos, portanto, cortar o elefante, partir o elefante às postas. E usamos também para escrever ele próprio as user stories, ok? Com algumas instruções
pedimos aos modelos para utilizar, pedimos ao Rovo para fazer as user stories por nós. E claro que depois validado pelo Product Owner, porque mais uma vez, muitas vezes aquilo alucina muito e vai escrever user stories que não têm nada a ver com aquilo que nós queremos. Outra fase, eu saltei aqui a parte de UI UX Design, porque nós aqui ainda estamos numa fase muito embrionária. Sei que há equipas na Altice Labs que usam o Figma, portanto o Figma é a ferramenta oficial. Ainda estão agora em fase de experimentação, porque o Figma tem uma parte de AI, mas ainda estamos numa fase muito embrionária, portanto eu saltei aqui à frente nessa parte. Na parte da implementação, portanto, que é a parte que eu acompanho de mais de perto com a minha equipa, usamos maioritariamente o GitHub Copilot para a arquitetura dos sistemas, para o próprio desenvolvimento, desenvolvimento de código, puro e duro, para testes unitários, portanto, todos os nossos agentes que nós temos configurados, um dos steps é garantir um code coverage superior a 90%, normalmente, e, portanto, os agentes vão também criar testes unitários para todo o código, e, claro, mais uma vez, validação humana a seguir, porque ele é muito bom a despejar testes unitários, quem já usou, ele é muito potente a despejar testes unitários, mas é preciso validar porque muitas vezes eles fazem overlap uns dos outros, ok? E documentação técnica, portanto, faz parte também agora eu agora estou a falar mais na minha equipa, no que eu acompanho no dia-a-dia, toda a nossa documentação técnica está neste momento também a ser gerada por inteligência artificial. Claro que é um processo um bocadinho iterativo, mas decidimos pôr toda a documentação técnica também no repositório GitHub, onde está o código também, e aí tem uma visão completa, quem quiser perceber o que é que cada módulo faz, qual é a arquitetura, qual é o modelo de dados que ele usa, etc. Portanto, é tudo gerado na fase de planeamento por inteligência artificial. Na fase seguinte, nos testes de integração, tenho aqui duas pessoas da minha equipa que fazem este trabalho, e elas já estão fartas de eu a chatear para que usem estas ferramentas, e estamos a começar a usar aqui também. Testes de integração, ponta a ponta, testes de UI, e usamos maioritariamente também o GitHub Copilot, porque é a ferramenta que temos mais à mão. Na parte de deployment, o que é que nós usamos? O GitHub Copilot para Code Review. Portanto, em breve a organização vai ativar em cada repositório GitHub a obrigatoriedade de termos uma review pelo Copilot. Portanto, nós temos o Copilot a fazer reviews automaticamente ao código. Okay? Ele tem apanhado muitas coisas. Usamos também para análise de segurança, inclusive uma ferramenta que não está aqui, a organização está a adotar o Checkmarks, e o Checkmarks já tem um módulo com AI, que vai também varrer os módulos todos, que vão para todo o código que vai para o GitHub à procura de vulnerabilidades de segurança. Em termos de documentação, nós já geramos alguma documentação, e aqui estou a falar de documentação pública que vai para os clientes. Portanto, a Altice Labs tem N produtos, portanto, centenas de produtos, diria eu, exigem muita documentação partilhada, portanto, e é uma das coisas onde eu sinto que ainda estamos a gastar demasiado o tempo dos humanos a fazer isto. Então tem de ser uma nossa aposta. Tem sido aqui um tema um bocadinho difícil, até por questões de integração entre ferramentas. A maior parte da documentação que nós partilhamos está assente em Confluence, portanto ainda estamos aqui a fazer umas experiências, há outras equipas que estão a fazê-las também, inclusive até nestas sessões com a Microsoft acho que estão a fazer isso também, eu não tenho acompanhado muito de perto, a tentar montar alguns cenários de ok, temos o código, temos as funcionalidades envolvidas e a seguir produzir documentação para partilharmos com os clientes. Pronto, para além destas ferramentas que são as oficiais, são usadas muitas outras, ok? Eu tenho conhecimento, temos aqui o Copilot normal, que toda a gente tem acesso, temos o Cloud Code, o JetBrains AI, portanto nós usamos também muito o IntelliJ para desenvolvimento, há pessoas que também usam o JetBrains AI, ChatGPT, o Perplexity, o Gemini, o Cursor e ali o Figma, aquele é o Figma. Portanto, muitas outras deverão estar a ser usadas, estas são, calhar, as mais conhecidas. Pronto, resultados. Aqui nos resultados, nós fizemos, acho que foi já este ano, fizemos um inquérito às pessoas da organização e, entre várias outras perguntas, questionámos onde é que as pessoas veem mais valor potencial. Okay? Onde é que podemos ir buscar mais valor potencial usando as ferramentas? E claramente as pessoas dizem-nos que é desenvolvimento e testes.
ok? Portanto, é onde está neste momento o nosso maior foco, no desenvolvimento e testes. Depois, eu trouxe aqui só estes 2 quadros, para mim que é extremamente importante, porque eu faço gestão de pessoas, é a satisfação. Eu vejo as minhas pessoas muito motivadas a usar as ferramentas, sentem-se muito mais produtivas e aqui no geral na organização, se repararem, 63% das pessoas estão satisfeitas, algumas estão muito satisfeitas, portanto isso é muito bom também para manter as equipas motivadas. Em termos de aceleração, nós temos aqui percentagens, a maior parte das pessoas dizem ok, que isto acelera, não é? Portanto 43% acelera moderadamente, 37% significativamente, e eu sinto aqui que nós ainda temos uma lacuna que é como é que medimos isto. Okay? Nós não temos neste momento nenhuma ferramenta que nos consiga medir este aumento de produtividade. Temos alguns dashboards que o GitHub Copilot nos dá, mas são dashboards do tipo quantas linhas de código geradas é que foram aceites. Mas isso não nos diz grande coisa porque elas podem ser aceites e podem a seguir ser retiradas. Portanto, isso é uma falácia, ok? Nos últimos dados que eu vi, estávamos à volta dos 35% de aceitação de linhas de código geradas e aceites pelos developers. Okay? Mas vale o que vale, os developers podem andar para trás, aceitaram as linhas e podem voltar para trás. Pronto. Agora aqui um feeling que eu tenho e é muito pessoal, como é que eu meço? Não é só um feeling, mas é uma unidade de medida que eu tenho. Meço nos sprints, ok? E vejo a quantidade de story points, de funcionalidades que a equipa consegue entregar em cada sprint. E vejo um aumento muito significativo, quer da rapidez que a equipa tem em entregar requisitos novos e também na correção de bugs. Portanto, nós estamos a delegar, se calhar, 90% da correção de bugs para agentes, ok? E isso poupa-nos muito tempo. Depois, alguns relatos de algumas pessoas. Tenho pessoas na equipa que me dizem, bem, eu este sprint fiz o dobro usando AI, se não usasse AI não tinha feito isto tudo, ok? E portanto aqui leva-me a acreditar que se nós usarmos a ferramenta da maneira correta, podemos ultrapassar claramente este valor, ok? É um feeling, é baseado nas pessoas, não é? É empírico, mas parece-me que é totalmente atingível, se usarmos as ferramentas da maneira correta. Desafios, eu deixei aqui isto para o fim, a Liana falou nisto há pouco, que é a questão dos custos. Portanto, eu tenho aqui uma frase, foi de um executivo da NVIDIA, que disse que o custo da computação está muito acima do custo com pessoas, ok? E a Liliana deu há pouco o exemplo que eu não conhecia da Microsoft, que está a impedir que os colaboradores usem o cloud porque é caro. Isto é um desafio para as empresas. E não é à toa que, não sei se repararam lá atrás, quando nós começámos na Altice Labs a adotar estas ferramentas, nós começámos como 6 pessoas, ok? Nós não começámos a abrir a ferramenta a toda a gente. E agora estamos com 170, julgo eu. E porquê? Porque isto tem custos. E alguém tem que pagar isto, ok? Alguém tem que pagar isto. O GitHub, a partir de 1 de junho, vai mudar o sistema de billing, digamos assim. Até agora nós tínhamos uma licença X requests e agora isto vai mudar. E alegam eles que eles estão com dificuldades de infraestrutura, têm muita carga, então vamos pôr aqui um travão e vamos refazer aqui o modelo de billing. Não acredito que o cliente fique a ganhar, okay? Como tudo na vida. E queria-vos só chamar a atenção ali para um pormenor que está ali em cima, que é um por maior. Lembram-se que há pouco eu disse, atenção ao modelo que vocês usam. Escolham um modelo mais adequado para cada tarefa. Se eu quero fazer uma coisa muito simples, eu não vou usar um Opus que custa, julgo eu nesta altura, 13 vezes mais do que um GPT-5 Mini. Ok? E portanto vocês vejam aqui a diferença. Imaginem que vocês se esquecem, olha, vou usar aqui o GPT 5.5 para tudo. Reparem, 17 vezes diferença de custo, ok? Portanto, isso é muito importante e vai ser um desafio para as empresas. Vai ser uma balança muito difícil de equilibrar,
ok? De um lado estamos a medir o aumento de produtividade, mas depois, do outro lado, estamos também o aumento de custo, ok? Pronto, para completar aquela tal questão, então nós estamos em Copilot ou estamos em Autopilot? Estamos em Wingman, não é? Ou estamos a deixar levar? Bom, eu acredito que isto depende de nós. Depende de nós, há gente que está aí pelo caminho mais fácil. Não sei se há aqui professores na sala, há aqui algum professor? Não? Pronto, se fossem professores, de certeza que estariam a receber trabalhos fantásticos, não é? Com a inteligência artificial. E, portanto, isso é o modo autopilot, é deixar-nos levar na onda. E se nós formos por aí, bem, nós estamos a delegar tudo, não queremos responsabilidade, delegamos tudo para a AI que faça e depois logo se vê. E só medimos como? Só medimos pela quantidade de linhas de código que a AI nos dá. Não validamos, não percebemos se aquilo funciona ou não percebemos se tem performance, se tem falhas de segurança, ok? O que eu acredito, e como as outras pessoas já disseram aqui, temos de ter sempre o humano a comandar. E o que é que nós temos de fazer? Bom, já falei, o contexto, temos de dar um bom contexto, temos de dizer ao agente, treinar ou ensinar o agente e dizer-lhe, tu tens de fazer isto, és especialista nisto, tu vais até aqui, não passas daqui, e rever o output, ok? E manter-nos sempre responsáveis. Portanto, o humano é sempre o responsável pelo aquilo que a AI faz. Já vimos todos que isto acelera, e o que é que isso depois provoca? O que é que isso vai trazer? Vai fazer com que as pessoas se dediquem a outras coisas. Vai fazer com que as pessoas deixem de ser, e agora falando na engenharia de software, para os engenheiros de software que aqui estão, há um meme muito conhecido que é que um developer é aquela pessoa que transforma café em código. Portanto, há muitos memes pela internet espalhados com essa figura. Portanto, de bater código, não é? Que eles chamam de bater código, temos um requisito e batemos código. Os developers vão ter de se transformar, porque senão vão ficar para trás. Vão ter de se transformar naquilo que nós chamamos há pouco dos context engineers, ok? E eles vão ter que controlar e vão ter de pensar nas coisas, vão ter que pensar nos requisitos e vão ter de pensar em novas funcionalidades para o cliente, serem mais criativos e delegar aquele esforço de fábrica, não é? De apertar o parafuso e pôr a peça para a inteligência artificial. Portanto, é isso que eu acredito. Muito obrigado.